Olá pessoal, eu sou a professora Juliane de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura produtiva, economia e regionalização do espaço em múltiplas escalas. Do que a gente vai falar na aula de hoje então? Nós vamos falar sobre como produzimos, de que forma produzimos as coisas que fazem parte da nossa vida. Vamos falar como é que essas coisas circulam pelo mundo, de onde vai para onde que vem e o lucro obtido em todos esses produtos. E vamos falar um pouquinho mais sobre onde essas coisas são produzidas, onde esses produtos são produzidos, certo? Opa! Para a gente começar essa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço geográfico. Por quê? Porque tudo isso, todos esses assuntos, eles estão nesse espaço geográfico. Mas afinal de contas, o que é o espaço geográfico? Espaço geográfico, gente, nada mais é do que todo e qualquer espaço da superfície terrestre onde nós, seres humanos, estamos interagindo. Seja o lugar onde estamos ou a paisagem que percebemos, tudo faz parte do espaço geográfico. E o importante é a gente entender que nós interagimos com esse espaço geográfico e à medida em que produzimos, vamos extrair da natureza os elementos essenciais para a nossa vida, nós vamos também alterando esse espaço geográfico. Acontece que, a partir de um determinado momento da história da humanidade, essa interação com o espaço geográfico vai acelerar-se, ou seja, a gente vai começar a extrair desse espaço geográfico, dessa natureza, mais e mais recursos. Que momento é esse? Nós estamos falando do momento em que o capitalismo surge na nossa história. Por que isso vai acontecer? Então vamos entender um pouquinho as características do capitalismo para a gente entender como é que essa interação com o espaço geográfico vai se acelerar ao longo do tempo. Olha lá. O capitalismo, ele tem como principal objetivo o lucro, ou seja, todo o sistema capitalista, ele se baseia na obtenção do lucro. Se eu produzo alguma coisa, eu vendo esta coisa ou esse produto, eu tenho como objetivo obter o lucro. Não, eu não vou cobrar sobre esse produto, cobrar desse produto apenas aquilo que eu gastei para produzi-lo. Eu vou cobrar aquilo que eu gastei e mais um valor para que se obtenha o lucro. O capitalismo, ele baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o meio de produção, aquilo que é utilizado para fazer a produção, seja uma máquina, seja a sua força de trabalho, o que for, ele tem um dono, certo? Isso significa que é uma propriedade privada. O dinheiro ou similares é o principal meio de troca. Significa que aquilo que a gente produz e que a gente vende, ou seja, a gente troca por dinheiro. Funciona conforme a lei da oferta e da procura, economia de mercado. O que é isso? Quanto mais eu tenho a oferta de um determinado produto dentro de um determinado mercado consumidor, tende-se a que o preço desse produto seja menor, porque existe uma oferta muito grande. Por outro lado, se eu produzo ou se eu comercializo um determinado produto que só eu tenho uma exclusividade sobre esse produto, a tendência é que esse produto seja mais valorizado no mercado. Esse é um princípio básico, mas a gente vai ver na sequência que outras coisas também influenciam nessa questão dos valores dos produtos. Por exemplo, nível de tecnologia presente nesse produto, né? Quanto maior o nível de tecnologia, tende-se a ser mais caro. Nas relações trabalhistas, predomina o trabalho assalariado, ou seja, quando a pessoa não é dona do meio de produção, ela vai vender a sua força de trabalho. E em troca dessa força de trabalho, ela vai receber um salário.
Outra coisa, no sistema capitalista, a sociedade é baseada na divisão de classes, ou seja, existe e é próprio do sistema capitalista a divisão de classes como nós a conhecemos: classe alta, classe média, classe baixa. Bom, esse capitalismo que nós percebemos, que nós estamos acostumados a viver dentro desse sistema, ele não nasceu da forma como ele se encontra hoje. Ele é fruto de um processo de evolução. Então agora nós vamos entender um pouquinho como que essa evolução aconteceu e quando que o capitalismo vai começar a surgir na nossa história, para a gente poder entender a partir de que momento a nossa interação com a natureza, com o espaço geográfico começou a se ampliar na medida em que os recursos que esse espaço nos possibilita foram sendo explorados cada vez mais. Então assim, ó, o capitalismo ele surge aproximadamente no século XVI através do mercantilismo. O que a gente tinha na história da humanidade antes disso? Nós tínhamos um sistema chamado feudalismo, onde o comércio e essas características que eu acabei de contar para vocês, elas praticamente não existiam. Principalmente a questão das trocas por dinheiro. Já haviam algumas moedas, já existia algum dinheiro no mundo, porém o sistema predominante era baseado nas trocas de produto por outro produto, chamado escambo. O mercantilismo, que nada mais é do que o processo econômico da saída dos grandes navegadores da Europa para a exploração de outros lugares no mundo, né, em busca de produtos que eram importantes para o consumo na Europa e que não existiam lá, né? Por exemplo, o pau-brasil, que existia aqui no Brasil, o ouro e a prata, também que existiam aqui no continente americano. Todos esses produtos, eles eram muito importantes na Europa. Portanto, justificava-se a vinda dessas pessoas para cá, para o continente americano, não só o americano, mas o africano, enfim, a região das Índias, né, na Ásia. Todos esses lugares foram sendo explorados neste período histórico aqui, por conta dessa necessidade desses produtos na Europa. E isso era chamado de mercantilismo. Ele vai levar à expansão marítima e ao acúmulo primitivo de capitais. Ou seja, por que acúmulo primitivo? Porque esses exploradores, eles vinham para cá, para o continente americano, retiravam esses produtos e levavam para a Europa para serem comercializados. Quando a gente fala de comercialização, nós estamos falando apenas de compra e venda de produtos, certo? Nós não estamos falando de modificação desse produto. Por que eu estou chamando a atenção de você para essa questão? Porque o capitalismo só vai começar a possibilitar essa mudança de produto a partir do momento que a gente tem a Revolução Industrial. Significa que a gente não fazia nenhuma alteração de nada antes? Claro que fazia, mas não era nos modos de produção industrial, era nos modos de manufatura, tá? A manufatura é um modelo de produção muito mais simplificado do que a industrialização. Qual é a diferença? Não haviam tantas máquinas, não havia quase nenhuma tecnologia e a produção era baseada mais no trabalho manual do que no trabalho com máquinas, né? Com alguns tipos de máquinas mais rudimentares, como por exemplo tear manual para a fabricação dos tecidos. A partir de fins do século XVIII, início do século XIX, por aí, basicamente no século XVIII, meados do XVIII, a gente vai ter o surgimento das primeiras indústrias no Reino Unido, principalmente, mais tarde na França. Esse processo de industrialização vai fazer com que a exploração dos recursos naturais comece a se intensificar. Então, lembre-se que é o processo de industrialização que amplia essa necessidade de exploração de recursos naturais. Tá? Isso aqui é muito importante, porque até então o nosso modo de produção não era tão evoluído assim, nós não tínhamos nem capacidade de extração de recursos naturais e nem capacidade de transformação desses recursos naturais de uma forma tão ampla como vai começar a acontecer a partir da Revolução Industrial. Portanto,
A partir do momento que a Revolução Industrial surge e que a produção aumenta, obviamente, a extração desses recursos vai aumentar também. Após a Revolução Industrial, nós vamos ter aqui Revolução Industrial, capitalismo e industrial. Com o passar do tempo, já no século XX, a gente vai passar para uma outra etapa do capitalismo. Olha como as coisas estão mudando. De capitalismo industrial para capitalismo financeiro. Qual é a grande sacada, qual é o grande salto nesse temporal aqui? O que acontece para a gente sair daqui e vir parar no capitalismo financeiro? Até aqui, até esse momento aqui, primeira Revolução Industrial, depois segunda Revolução Industrial, todas as etapas da Revolução Industrial aqui, neste momento, Primeira, Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando já agora de século XX, o capital, ou seja, o dinheiro, estava mais concentrado na mão dos industriais, ou seja, dos donos das indústrias, os donos do meio de produção. Com a entrada dos bancos na história, que vão financiar, ampliar o capital dessas indústrias, a gente vai ter um aumento do volume de dinheiro na mão desses industriais, uma ampliação desse capitalismo, no sentido em que os bancos financiarão e ampliarão essas indústrias a ponto de que elas consigam formar grandes monopólios, tá? Ou seja, empresas que vão monopolizar determinados mercados, determinados produtos que vão ser produzidos apenas por uma empresa. E aí, à medida em que o século XX avança, mais ou menos final da década de 70, começo da década de 80, a gente vai ter uma outra etapa ali acontecendo a partir da globalização, né? Que é a etapa que a gente tem hoje. Tudo isso aqui é um processo. Quando eu falo em datas, eu estou falando de forma aproximada, tá? Mas é para você entender que é um processo evolutivo. Qual é a diferença? Os bancos saíram da história, deixaram de financiar? Claro que não. O que acontece é que agora o dinheiro circula de uma forma muito mais informacional do que de uma forma prática, de uma forma palpável, né? Você usa muito mais hoje em dia, por exemplo, o cartão de crédito, o cartão de débito, do que o dinheiro propriamente dito de papel moeda, né? Então essa é a grande diferença. E esse dinheiro passa a circular de uma forma muito mais intensa pelos vários mercados mundiais. Por isso que a gente está falando aqui de globalização. Mas a globalização a gente vai retomar num outro momento, numa próxima aula. Como é que a economia, pessoal, vai atuar no meio disso tudo? Observa que aqui, ó, nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente vai ter algumas palavrinhas aqui que vão nos mostrar mais ou menos como é que isso tudo acontece. Então pensa assim, ó, no capitalismo comercial, como é que os estados, como é que as nações interferiam nessa questão? Então a gente tinha aqui o colonialismo. O que é o colonialismo? É o processo de colonização, uma metrópole, no caso do Brasil, Portugal, e uma colônia, nós, aqui no Brasil. Então a metrópole explorava a colônia, vinha para cá, retirava os recursos, levava para lá e comercializava, ok? A partir do finalzinho do século XIX, início do século XX, o que eu expliquei para vocês? Que essas indústrias vão surgindo, né? E que o industrial, ele vai, como dono do meio de produção, ele vai acumular riqueza, certo? E aí a gente vai ter a questão das classes sociais, né? Os donos do meio de produção, obviamente, serão aquelas pessoas que estarão nas classes mais altas. Tudo isso, gente, ele é ajudado pela questão do imperialismo e pelo liberalismo econômico, ou seja, o Estado, nesse momento, ele não vai interferir tanto na economia, ele vai deixar a economia fluir nas mãos dessas indústrias aí. Esse liberalismo econômico vai fazer com que a produção ela acabe sendo muito maior do que a capacidade de consumo daqueles produtos.
certo? Isso, atrelado a outros fatores, vai fazer com que aqui, ó, mais ou menos na década de 30, após 1929, por que eu estou destacando 1929? Que 1929 foi o ano em que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Valores foi um fato muito importante que mostrou para o mundo, para os lugares onde a industrialização já estava acontecendo, que a economia sem uma regulamentação muito séria do Estado, ela estava estava se ampliando tanto, produzindo tanto, que acabou quebrando a economia do país, certo? Então, a quebra da Bolsa de Valores significa que a economia ruiu naquele momento. Havia uma produção muito maior do que a capacidade de absorção dessa produção. E aí, o que acontece? Esse sistema liberal é colocado em xeque. Começa a se pensar, não dá mais para continuar dessa forma. Então, o Estado, ou seja, a nação, principalmente nós estamos falando aqui, ó, dos Estados Unidos, estamos falando da Europa, esse Estado, ele começa a interferir na economia. Então, ele deixa de ser um Estado liberal e passa a ser um Estado intervencionista. Toda essa ideia, toda essa teoria de Estado intervencionista sai das ideias keynesianistas. John Keynes vai elaborar, vai pensar algumas ideias onde o Estado começa a interferir na economia, tá? Esse Estado interferindo na economia vai fazer o quê? Qual é o objetivo dele? É levantar o mercado consumidor, entre outras coisas, porque se estimula o consumo, a economia gira, certo? Esse estímulo de consumo é o que a gente chama de welfare states. O que é o welfare states? O estado de bem-estar social. Significa que o Estado passa a intervir na economia, gerando empregos, aumentando a produção, através de muitas vezes de obras públicas, de estímulo a indústrias que seriam estatais e não indústrias de propriedade privada, e com isso ela aumenta o dinheiro circulando na população desses países, e aí vai levar a uma melhoria da condição de vida. O Estado passa a intervir na economia, ok? O que acontece com isso, gente? Acontece que vai chegar num determinado momento, mais ou menos aqui, finalzinho da década de 70, início da década de 90, que esse Estado ele vai ficar tão pesado, tão moroso, com tantas responsabilidades econômicas, que ele não vai aguentar. E aí a gente vai ter a entrada do nosso sistema que aparece hoje na nossa vida, que é o neoliberalismo. Lembra que aqui a gente tem o liberalismo? Então, aqui a gente vai ter o neoliberalismo, tá? É uma retomada dessas ideias liberais, onde o Estado deixa de intervir na economia quase que totalmente, deixa de regulamentar essa economia. E aí a gente tem uma retomada de crescimento econômico através de privatizações de empresas estatais, enfim, várias outras medidas econômicas que vão sendo tomadas nesse tempo, tá? Bom, todo esse panorama aí foi contado para vocês entenderem mais ou menos como é que essa exploração, né, dos recursos naturais vão sendo acelerados ao longo do tempo. Se a gente prestar atenção aqui, ó, fazendo rapidinho uma retomada de tudo, ó. Então aqui, capitalismo comercial, não havia muita exploração, ou seja, a exploração era mais limitada, até porque a gente não tinha modo de produção tão tecnológico para poder explorar tantos recursos naturais. A partir daqui, o que a gente vai verificar? Uma evolução tecnológica cada vez maior. Portanto, a partir daqui, esses recursos naturais começam a ser explorados com uma velocidade muito, muito maior. O problema, gente, é que à medida em que o capitalismo se desenvolve, ocorre um aumento no consumo. E, portanto,
se a gente vai aumentar o consumo, a gente vai aumentar a exploração e o uso dos recursos naturais. Tudo bem, a gente precisa dos recursos para a gente viver, a gente precisa dos recursos para a gente ter luz em casa, a gente precisa dos recursos para a gente se vestir, para se alimentar e tudo mais. Mas como que a gente pode resolver essa questão? De que forma que nós podemos continuar com a nossa evolução tecnológica sem acabar com os nossos recursos naturais? Para a gente entender isso, nós vamos olhar aqui, ó, como é que a gente classifica esses recursos naturais. Os recursos naturais eles podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles que se renovam na natureza dentro do tempo de vida do ser humano. Por exemplo, a água. A água é um recurso renovável, sim. Por quê? Porque a água ela faz parte de um ciclo hidrológico, né? Precipita em forma de chuva, uma parte infiltra no solo, outra parte escoa superficialmente, vai parar nos rios, evapora, volta para a nuvem e assim por diante, desde que a Terra se formou. Esses recursos aqui, ok, são renováveis. O nosso grande probleminha aqui é que todo esse processo que eu estou contando para vocês desde o começo da aula está baseado nesses recursos aqui, nos não renováveis. Quem são esses recursos não renováveis? São aqueles que a natureza não consegue renovar dentro do tempo de vida do ser humano, ou seja, nós extraímos e eles não são recompostos na natureza. E principalmente, dentro desses recursos naturais não renováveis, a gente tem os minerais, que é a base da nossa industrialização desde a época que a Revolução Industrial aconteceu. Quais são eles? Energia fóssil, então estou falando aqui de petróleo, estou falando de carvão mineral, estou falando de gás natural, são energias fósseis, energias que foram fontes energéticas que foram criadas na natureza através de decomposição de matéria orgânica sob pressão, temperatura e tempo geológico. Significa que eles se formaram na natureza há milhares e milhares de anos. Então, se acabar, não vai se repor dentro do tempo de vida do ser humano. Minerais metálicos e não metálicos, minério de ferro, bauxita e vários outros que a gente tem aqui, que a gente explora e que é base da nossa industrialização. E energia nuclear. Quais são as consequências da superexploração desses recursos naturais? Ou seja, se a gente não começar a pensar de que forma que a gente vai explorar isso, se pensar nessas questões de como conseguir continuar evoluindo tecnologicamente com a sociedade, mesmo com o uso desses recursos, né, ou pensando em recursos alternativos, o que pode acontecer para a gente, então? Desaparecimento dos habitats essenciais para a fauna e flora, ou seja, a extinção de espécies. Ah, tudo bem se desaparecer algumas espécies? Não, gente, não está tudo bem, porque as espécies elas estão incluídas dentro do que a gente chama de cadeia alimentar. Então, se você tira uma espécie, você está destruindo uma cadeia alimentar. Então, de repente, um animalzinho que deixou de existir, o outro que é o seu, que se alimenta dele, também vai deixar de existir, e os outros do qual eles se alimentam pode ter uma superpopulação, né? E aí podem acontecer várias e várias situações que a gente às vezes não percebe, mas está exatamente relacionada à extinção de espécies. Outra questão importante, degradação dos solos. A gente tem o costume de não pensar muito no solo, mas o solo é básico para a nossa sobrevivência. Se a erosão de solos férteis continuar nesse ritmo, o preço dos produtos agrícolas vão inevitavelmente disparar. Você já parou para pensar nisso? Que se a gente continuar utilizando o solo fértil, decompondo esse solo, né, tirando essa fertilidade através de uso de muitos produtos químicos, por exemplo, a gente vai acabar diminuindo a produção agrícola daqui a alguns anos. E aí o preço vai subir muito. Desmatamento leva à diminuição dos sumidores de carbono e, portanto, mais poluição do ar. O que é sumidores de carbono? Ora, são as plantas, né? As plantas que fazem o processo de fotossíntese, que tiram uma parte do carbono presente na nossa atmosfera e que geram oxigênio. Então, se a gente desmatar, o que vai acontecer com isso? No Brasil, quais são os principais recursos e onde eles estão?
O Brasil possui 12% das águas superficiais disponíveis no planeta. Além disso, 90% do território recebe chuvas regulares e contamos com os 2 maiores aquíferos do mundo em nosso território. Então, a gente tem aqui um grande recurso natural que é extremamente importante para a economia mundial, que é a água. A gente tem água superficial, ou seja, água de fácil acesso, e a gente tem 2 aquíferos bem importantes. O Guarani, que fica na região sul, sudeste e parte da região centro-oeste do Brasil, além dos países da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E o Alter do Chão, que fica na região norte do Brasil. Nosso principal minério é o ferro. Nós temos uma grande província mineral no Brasil. Temos também manganês, além de possuir uma das maiores reservas de bauxita, que é usada na produção de alumínio. As regiões que possuem mais recursos minerais do Brasil são Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, a província mineral de Carajás, no Pará, e o estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem muito recurso natural no Brasil, mas nem todos os lugares têm. Então tudo isso aqui está relacionado com a questão do capitalismo. Nós temos o recurso, mas como ele está sendo produzido, como ele está sendo explorado, para onde vai o dinheiro, a economia desses recursos aqui? Quem explora? E o outro recurso importante que a gente tem no Brasil é o petróleo. Vocês já devem ter ouvido falar do pré-sal. O pré-sal é uma camada que está localizada na plataforma continental, no Oceano Atlântico, que margeia o nosso país, tá? Não está no litoral inteiro, mas está em boa parte desse litoral, vai da região sudeste até a região sul do Brasil, aproximadamente, litoral de Santa Catarina, tá? Então ele pega uma parte, começa lá aproximadamente entre limite de Bahia e Espírito Santo e vai até o litoral de Santa Catarina, em algumas áreas com maior e menor possibilidade de exploração. Está ali, ó, aproximadamente 3.000 metros de profundidade, e ele é formado nessa região por conta de questões geológicas e geomorfológicas, né? Então ele está ali, é um petróleo já bem antigo, com uma grande capacidade de transformação. É um petróleo que a gente diz que é um petróleo de boa qualidade, porque ele é bem antigo e bem profundo, porém, extrair esse petróleo não é um processo muito fácil, né? Precisa de muita tecnologia. No Paraná, o que a gente tem? Paraná, pessoal, tem grande parte dos recursos, que são dos nossos recursos minerais, eles são não metálicos. Eles são empregados na fabricação de produtos para construção civil e para agricultura. O estado também produz recursos energéticos utilizados para a indústria química e para a geração de termoeletricidade, além de grande volume de água mineral. E aqui a gente tem um mapinha do Paraná, com alguns produtos que são bem importantes. Destaque aqui para o folheto pirobetuminoso, né, que fica aqui em São Mateus do Sul. Aqui a gente vai ter, no primeiro planalto, aqui na região de Curitiba, uma exploração muito grande de areia, né? Enfim, alguns recursos minerais que a gente tem aqui no nosso estado. E é isso, pessoal, na aula de hoje. Muito obrigado, valeu pela atenção de vocês e fiquem bem.